Nunca estivemos tão conectados e nunca houve tantos relatos de solidão. Esse paradoxo define o nosso tempo. Temos acesso instantâneo a milhares de pessoas. Em clique estamos presentes na vida de alguém do outro lado do mundo. Comunicação contínua 24 horas por dia. Notificações, histórias, mensagens que chegam em segundos. Presença digital permanente. O perfil online nunca dorme, nunca se ausenta. E ainda assim o que predomina em tantos consultórios, em tantas conversas, em tantos silêncios noturnos é angústia difusa, sensação de invisibilidade mesmo com centenas de seguidores. Um vazio relacional que nenhuma curtida preenche. A pergunta que a psicanálise nos convida a fazer não é primordialmente tecnológica. A culpa é do algoritmo, mas estrutural, o que na própria constituição do sujeito faz com que a hiperconexão não apenas não cure, mas muitas vezes agrave a solidão. Porque o sujeito humano, como Freud nos ensinou desde o início, é marcado pelo desamparo. E Lacan radicaliza o sujeito abarrado, faltante, constituído pela falta. Nenhum outro, nem mesmo o digital, pode completar essa falta. O que as redes prometem e entregam parcialmente é um suplemento imaginário para essa falta, mas não o laço simbólico que sustenta o desejo. O que as redes sociais prometem e o que efetivamente entregam. As plataformas vendem pertencimento instantâneo. Conecte-se com quem realmente importa. Encontre sua tribo. Você nunca está sozinho. Mas o que observamos na clínica e em estudos contemporâneos? Relações narcísicas e autocentradas. O feed é um espelho curado, onde postamos a versão ideal do eu. Lacan, estágio do espelho amplificado pelo filtro digital. Curtidas como regulação do superego. O número de likes vira a medida de existência. Se não curtem, eu não existo. Superficialidade das trocas. Conversas fragmentadas. Emojis no lugar de palavras. Stories que desaparecem em 24 horas. Tudo fugaz. Nada que exija sustentação temporal do laço. Sherry Turkle em Alone Together descreve isso perfeitamente. Estamos juntos, sozinhos. A conexão visual não garante conexão subjetiva. Pelo contrário, quanto mais estimulada a demanda por reconhecimento imediato, mais exposto fica o vazio quando ele não chega. Ou quando chega, mas é vazio. Na psicanálise lacaniana, o outro, com A maiúsculo, é barrado. As redes sociais criam a ilusão de um outro completo, onipresente, que responde sempre. Mas quando o sujeito se dirige a esse outro digital e não recebe a resposta desejada ou recebe respostas padronizadas, a falta retorna com mais força. A solidão hiperconectada, conceito-chave, chama atenção para uma expressão que aparece em vários autores psicanalíticos contemporâneos. Solidão hiperconectada não é o isolamento radical do ermitão, é o esvaziamento de cada interação, mesmo quando há milhares delas. É a dificuldade de endereçar e acolher tramas complexas de desejo em um ambiente que privilegia o imediato visual, o quantificável. Na era digital, o gozo é cada vez mais autoerótico e narcísico. Scroll infinito, pornografia on demand, validação rápida. A alteridade se torna ameaçadora. O outro real pode frustrar, rejeitar, demorar. O digital oferece controle, bloquear, silenciar, deletar.
O cansaço psíquico explode, hiperestimulação constante leva ao esgotamento. A anestesia afetiva. Na clínica vemos pacientes que passam horas online, mas dizem, eu falo com todo mundo e com ninguém ao mesmo tempo. É o paradoxo, presença em massa, ausência de presença. Perspectiva psicanalítica do desamparo à falta e ao laço. Freud já nos alertava. A solidão não começa na vida adulta. Ela remete ao desamparo primordial da criança, que precisa do outro para sobreviver. Na contemporaneidade, o outro digital parece suprir esse desamparo, mas é um outro fantasmático, sem corpo, sem limite, sem castração. Lacan nos lembra que o amor é dar o que não se tem. Nas redes, tentamos dar uma imagem perfeita, um eu idealizado, mas o que recebemos de volta é também imagem, nunca o real do encontro. O Winnicott complementa o espaço transicional, brincar, criar, relacionar-se, exige presença real, corpo a corpo, tempo demorado. O digital acelera tudo, mas empobrece o transicional. Resultado, laços empobrecidos, conexões limitadas em quantidade, mas rarefeitas em qualidade. O que fazer? Algumas provocações. A psicanálise não oferece receitas, mas uma posição, escutar o sintoma, reconhecer a solidão como estrutural, não como falha pessoal. Questionar o que eu busco de verdade nesse flow infinito. Validação, alívio do vazio, encontro com o desejo do outro, experimentar pausas, desconexão consciente para deixar emergir o desejo próprio. Investir em laços reais, presença, escuta, vulnerabilidade, aquilo que o digital não supre. Porque, no fundo, o sujeito não quer ser curtido, quer ser desejado no seu singular, na sua falta. Nunca estivemos tão conectados e nunca houve tantos relatos de solidão. Mas talvez seja exatamente aí que reside a chance, na consciência desse paradoxo. O sujeito pode começar a questionar o que realmente deseja, e quem sabe arriscar um laço que não se esgote na tela. Convido vocês a refletirem qual o preço que estamos pagando pela ilusão da conexão total. Freud e o mal-estar, da renúncia pulsional ao gozo ilimitado na era digital. A citação que ecoa até hoje. Em O Mal-Estar na Civilização de 1930, Sigmund Freud escreve uma das frases mais importantes da psicanálise. O homem civilizado trocou uma parcela de suas possibilidades de felicidade por uma parcela de segurança. Freud não está falando de uma troca ocasional. Ele descreve o preço estrutural da cultura. Para viver em sociedade, o sujeito deve renunciar às satisfações pulsionais, diretas, sexuais, agressivas, narcísicas. A civilização impõe proibições, sublimações, repressões. Em troca, oferece proteção contra a natureza hostil e contra a violência dos semelhantes. Segurança sim, mas a felicidade plena, essa fica sacrificada no altar da vida em comum. Essa renúncia não é opcional, é o que funda o laço social. Sem ela, o laço desmorona em caos pulsional. Freud via nisso o mal-estar inerente à condição humana civilizada, um sofrimento que não vem de fora, mas da própria estrutura da cultura. A civilização freudiana renúncia como preço da vida coletiva. Freud é claro, a cultura nasce da repressão das pulsões.
O superego, herdeiro do complexo de Édipo, internaliza as proibições parentais e sociais, transformando-as em culpa e autoagressão. O sujeito civilizado vive sob vigilância constante. Não mate, não roube, não inceste, não goze sem limite. Cada renúncia cria frustração, mas também permite o trabalho, a arte, a ciência. Sublimações que canalizam a libido e a agressividade para fins coletivos. O mal-estar surge porque essa renúncia nunca é completa nem suficiente. As pulsões retornam, no sintoma neurótico, na angústia, na insatisfação difusa. Freud diagnostica que a civilização moderna agrava isso, com suas exigências éticas elevadas. O superego se torna mais cruel, punindo o sujeito mesmo por desejos inconscientes. Na época de Freud, pós-Primeira Guerra, crise econômica, o mal-estar era vivido como culpa, depressão, neurose obsessiva. O sujeito sofria por não poder gozar plenamente, por ter de renunciar. A torção contemporânea, a promessa digital de gozo sem limite. Aqui entra o paradoxo do nosso tempo. A cultura digital, redes sociais, pornografia on demand, consumo infinito, aplicativos de delivery, scroll eterno. Não impõe renúncia, pelo contrário, ela vende o oposto. Tenha tudo agora, goze sem esperar, seja ilimitado, não há falta. O discurso do capitalista, como Lacan o descreveu, opera exatamente assim. Não há castração. O gozo está ao alcance. Consuma, conecte-se, realize-se. As plataformas prometem satisfação imediata, sem o trabalho da sublimação, sem o tempo do desejo. Um clique e o objeto chega. Imagem, sexo, validação, comida, companhia virtual. Mas Freud nos alerta, essa promessa ignora a estrutura. A pulsão não se sacia com objetos parciais infinitos. Quanto mais acesso ilimitado, mais o gozo se torna compulsivo, vazio, autoerótico. O sujeito não renuncia, ele é convocado a gozar. E quando o gozo não chega, ou chega, mas não preenche, surge um mal-estar novo, mas não mais a culpa pela renúncia, mas a exaustão pelo excesso, o burnout, a depressão por insuficiência, a angústia de não corresponder ao imperativo gosta. Na clínica contemporânea, vemos isso diariamente. Pacientes que passam horas em redes, pornografia, compras compulsivas, mas relatam um vazio maior. Eu tenho tudo, mas nada me toca. O gozo ilimitado não liberta, ele satura, anestesia, fragiliza. O laço fragilizado da segurança coletiva, a fragilidade relacional. Freud dizia que a renúncia pulsional era o preço da segurança coletiva. O laço social se sustentava na renúncia compartilhada, no pacto simbólico que limita o gozo de cada um para permitir o de todos. Hoje o digital dissolve esse pacto. O outro, a sociedade, o parceiro, o amigo, deixa de ser barrado e exigente. Torna-se um objeto de consumo. Swipe, match, unfollow, bloque, relações fluídas, sem duração, sem castração mútua. O laço se empobrece. Conexões ilimitadas, sem quantidade, mas rarefeitas em profundidade. Quanto mais o sujeito busca gozo sem limite no digital, validação instantânea, pornô sem encontro, amigos virtuais sem corpo, mais o laço real se fragiliza. O outro real, com sua imprevisibilidade, frustração, demora vira ameaça. Melhor o controle digital, silenciar, deletar, substituir. Resultado: solidão hiperconectada. O mal-estar freudiano não desaparece,
ele muda de forma. Deixa de ser sofrimento pela falta, renúncia, e vira sofrimento pelo excesso imperativo de gozo. A cultura digital não elimina o mal-estar. Ela o atualiza, o torna mais insidioso. Perspectiva psicanalítica. O que resta ao sujeito? Freud não era otimista. O mal-estar é estrutural, mas a psicanálise oferece uma saída. Não a ilusão de gozo total, nem o retorno a uma renúncia cega, mas a travessia da fantasia. Na era digital, isso significa reconhecer que o gozo ilimitado é promessa vazia. O objeto A nunca se deixa capturar plenamente. O objeto A nunca se deixa capturar plenamente. Questionar o imperativo: por que eu devo gozar o tempo todo? O que esse excesso mascara? Sustentar o laço simbólico, presença real, escuta demorada, vulnerabilidade, aquilo que o digital não supre. Aceitar a falta como motor do desejo, não como falha a ser tamponada por gadgets e likes. Lacan diria: o discurso do capitalista nos faz proletários do gozo. Delegamos nossa falta a objetos que nunca satisfazem. A psicanálise convida ao contrário, assumir a castração, sustentar o desejo no vazio. Freud nos deixou claro: a civilização sempre cobra um preço. No passado, trocávamos felicidade por segurança. Hoje, trocamos segurança relacional por uma inclusão de gozo ilimitado. Mas, quanto mais ilimitado o acesso, mais frágil se torna o laço. O mal-estar não acabou, ele se transformou. E talvez seja exatamente aí que reside a chance na consciência desse paradoxo. O sujeito pode parar de correr atrás do gozo infinito e começar a perguntar: o que eu desejo de verdade além da tela? Convido à reflexão. Qual renúncia estamos dispostos a fazer hoje? Não por imposição, mas por escolha, para que o laço volte a ter peso. Para Jacques Lacan, o sujeito não nasce pronto, isolado, autônomo. Ele se constitui no campo do outro. O sujeito é, desde o início, sujeito do outro. Ou, em termos mais precisos, o sujeito emerge como efeito da linguagem, da cadeia significante, que vem do campo do outro. Não há sujeito sem alienação primordial. O sujeito se funda naquilo que o outro lhe oferece, ou lhe impõe como significante. E o desejo? O desejo nasce na relação. Lacan é categórico. O desejo do homem é o desejo do outro. Não desejamos por nós mesmos, em um vazio interior. Desejamos porque o outro deseja, e nós queremos ser o objeto que completa ou responde a esse desejo. É no laço, na dialética com o outro, que o sujeito adquire consistência. Mas o que acontece quando esse laço é mediado predominantemente pelo digital, quando o encontro real é substituído pela exposição virtual? O laço simbólico, o que sustenta o sujeito. Lacan nos ensina, especialmente no seminário 11, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, que a constituição do sujeito passa por 2 momentos: alienação e separação. Na alienação, o sujeito se perde no outro. Ou eu sou ou eu não sou. Eu aceito o significante que o outro me oferece. Ou desapareço. Na separação surge a falta no outro. O sujeito percebe que o outro também é barrado, incompleto. Daí nasce o desejo próprio. O que o outro quer de mim? Esse movimento dialético funda o laço simbólico. O sujeito se insere na ordem da linguagem, da lei do desejo, mediado pelo outro. O reconhecimento simbólico não é mera aprovação
situação imaginária. Ser visto, ser curtido, é ser endereçado como faltante, desejante, sexuado, em uma relação que suporta a castração mútua. Sem esse laço simbólico, o sujeito não se sustenta. Ele fica à deriva, preso no imaginário especular ou no real do gozo. O laço digital, predomínio do imaginário e da performance. Nas redes sociais e na era digital, o laço tende a operar por outros registros. Imagem. Primazia do olhar, da pulsão escópica. O sujeito se oferece como imagem curada, filtrada, editada. É o estágio do espelho ampliado. O eu ideal se constrói no reflexo do feed, dos stories, das selfies. Performance. Postar é atuar. Cada publicação é uma encenação do eu para o grande outro digital. O algoritmo, os seguidores, o público. Curadoria do eu. O perfil é uma vitrine narcísica. Selecionamos o que mostrar, apagamos o que não convém. Não há falha, não há falta exposta. Tudo é controlado. O encontro, o confronto com o real do outro, com sua imprevisibilidade, sua frustração, sua demora, é substituído pela exposição. Em vez de endereçar o desejo do outro em uma troca simbólica demorada, conversa, transferência, mal entendido, o sujeito expõe uma imagem e espera resposta imediata. Like, comentário, view. O encontro, o confronto com o real do outro, com sua imprevisibilidade, sua frustração, sua demora, é substituído pela exposição. Em vez de endereçar o desejo do outro em uma troca simbólica demorada, conversa, transferência, mal entendido, o sujeito expõe uma imagem e espera a resposta imediata. Na clínica vemos isso em pacientes que passam horas produzindo conteúdo, mas sentem-se invisíveis quando a resposta não vem na integridade esperada. Eu posto tudo, mostro tudo, e ninguém me vê de verdade. O outro digital responde, mas não endereça. Ele quantifica números, não simboliza. Palavra que falta, que nomeia o desejo singular. A solidão não é ausência de pessoas, é ausência de reconhecimento simbólico. Aqui está um ponto crucial. A solidão contemporânea não é isolamento físico ou falta de contatos. É a ausência de reconhecimento simbólico. No laço simbólico lacaniano, o reconhecimento vem da inscrição no desejo do outro. Ser desejado na própria falta, ser causa do desejo do outro, sem completá-lo. Nas redes, o reconhecimento é imaginário, ser visto, validado, espelhado. Mas o espelho não fala de volta, ele reflete, não deseja. O like não é o ROI é uma contagem, resultado, hiperconexão com o vazio. O sujeito está junto sozinho, como diria Sherry Turkey. Mas com Lacan, preso no circuito do gozo narcísico. O outro digital é onipresente, mas barrado de outra forma. Ele não falta, ele satura. Não há castração no laço, há excesso de imagem, excesso de estímulo, mas falta de endereço simbólico. Na era do discurso do capitalista, Lacan, Seminário 17, o imperativo é goza, consuma, poste, seja visto. O sujeito é convocado a gozar sem limite, mas sem o suporte do laço que sustenta o desejo. O gozo vira compulsão, o desejo se esvazia. Perspectiva clínica e provocações para o tempo atual. Na prática analítica, hoje encontramos sujeitos que têm milhares de amigos, mas não conseguem sustentar uma transferência. O analista, como outro real, incomoda. Sentem angústia ao ficarem offline.
O silêncio do celular revela o vazio do laço. Buscam no digital o que o simbólico não oferece mais. Um outro completo que responde sempre sem falha. A psicanálise lacaniana não condena o digital. Ela o lê como sintoma da época. O desafio é como atravessar essa captura imaginária para reencontrar o laço simbólico. Como sustentar o desejo no vazio em vez de preenchê-lo com imagens. O que você posta quando ninguém está olhando? O like substitui a palavra que falta? Estamos dispostos a arriscar o encontro real com sua frustração, sua castração, ou preferimos a segurança da exposição controlada? Lacan nos lembra, sujeito é do laço, sem laço simbólico não há sujeito desejante, apenas imagem, performance, solidão, mascarada de conexão. A solidão não é a ausência de pessoas, é a ausência de reconhecimento simbólico, a ausência de um outro que, na sua própria falta, nos deseje faltantes. Talvez, na era digital, a verdadeira subversão seja desligar a tela e arriscar a palavra, endereçar, ser endereçado, sustentar o mal entendido do desejo. Convido vocês, qual laço vocês estão sustentando hoje? O da imagem ou o do desejo? A sociedade do desempenho, de Foucault a Han, autoexploração, visibilidade e o sofrimento por não ser visto. O diagnóstico de Han que ecoa na clínica. Byung-Chul Han, em Sociedade do Cansaço, anuncia uma virada radical. A sociedade do século XXI não é mais uma sociedade disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. Seus habitantes não se chamam mais sujeitos de obediência, mas sujeitos de desempenho e produção. São empresários de si mesmos. Han pega o conceito Foucaultiano de sociedade disciplinar, prisões, asilos, quartéis, fábricas, onde o poder reprime, proíbe, disciplina o corpo e a mente com a negativa do não, e diz, isso acabou. O poder não vem mais de fora como repressão autoritária, ele vem de dentro como autoexigência positiva. Você pode, seja o melhor, produza mais, realiza-se. Não somos mais reprimidos por um outro autoritário, o pai, o Estado, o chefe. Somos pressionados por nós mesmos. O sujeito vira seu próprio explorador, e o resultado, não loucos ou delinquentes, como na sociedade disciplinar, mas depressivos, burnout, fracassados, adoecimentos neurais, de uma guerra interna. Na clínica psicanalítica, hoje, isso é o que mais vemos. Pacientes que não param de produzir trabalho, posts, metas, selfies, projetos, mas que chegam exaustos, vazios, dizendo: eu faço tudo, mas nada me basta.